Bom, hoje em dia, né, começando com hoje em dia, para a gente ter uma âncora para falar de antigamente, né? Hoje em dia tem mais informação, né? Mas antigamente tinha pouca, a informação era pouquíssima. Hoje em dia tem muita informação. E muitas das vezes, muita informação não dá tempo da pessoa absorver tudo, né? Então, é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Antigamente era escasso demais a informação, hoje em dia tem informação demais. E muitas das vezes, quando tem informação demais, tem informações que se misturam, né? O que são fatos mesmo com coisas que pessoas inventaram e diz que é fato, né? Isso aí, né, é uma coisa, um efeito colateral da era da internet, né? Ou uma coisa que eu vejo hoje em dia, né? Vamos colocar assim, pontos positivos da capoeira hoje em dia. Eu posso ir numa roda onde eu vejo três, quatro, cinco grupos diferentes, né? E todos jogando na mesma roda, sem acabar a roda, literalmente, cada um dando birimbauzado nos outros, né? Isso era muito comum antigamente, né? Então, isso é um ponto negativo de antigamente, né? Os grupos não... os capoeiristas não eram muito civilizados, né? Eles não podiam se encontrar porque eles tinham, né, essa questão de querer se autoafirmar como o grupo melhor, essas coisas todas, né? Tinham muitas brigas, muitas desavenças. Por outro lado, né, antigamente os capoeiristas eles eram mais dedicados, justamente pela falta, né, de informação, pela falta de coisa, né? Então estava mais difícil as coisas, então era obrigado para você aprender se esforçar um pouco mais. Hoje em dia você se esforça um pouco menos e mesmo assim as pessoas, por ter esse esforço menor, né, eles acabam, digamos assim, não todos, né, tem uma estatística aí de pessoas que se destacam, né, só que essas pessoas que se destacam são bem menos do que antigamente. Antigamente tinha mais gente que buscava. Então, falando em termos de aprender, né, hoje em dia está mais fácil de aprender e, por outro lado, isso acaba tirando um pouco o interesse, né, de quem está treinando. Ah, depois eu treino porque eu posso acessar a qualquer hora, não sei o que e tal. E antigamente já era, não, porque se eu não for agora, eu não sei quando eu vou ver mestre tal, não sei o que lá, né? Como, por exemplo, essa live aqui agora. Ela vai ficar gravada, né? Então a pessoa, depois eu vejo. Antigamente não tinha isso, ó, vai mestre tal em tal lugar. Então, se tu não foi, tu perdeu, né? Tem essa questão, né? Então, tem pontos positivos e pontos negativos para todos os lados, mas eu acho que o principal mesmo que é bom a gente salientar, para a gente ter uma ideia de que a capoeira está, digamos assim, está em uma direção boa, né? É essa questão da capoeira estar conseguindo equilibrar o que é luta e o que é briga, né? Antigamente não tinha muito essa separação. Hoje em dia o pessoal está tendo um pouco mais esse discernimento de saber o que é luta na parte da capoeira e o que é briga. Ainda tem pessoas que pensam igual antigamente? Tem algumas pessoas que ainda pensam igual antigamente, mas está diminuindo. Então, isso é um ponto positivo que eu vejo na capoeira, né? Da capoeira de hoje. E a capoeira de antigamente, né? Ela estava sendo moldada, né? Então, ainda estava no início e tal. E eu acho que o ponto negativo que mais pegou para mim na capoeira de antigamente é a ausência de métodos para ensino. Pouquíssimas pessoas tinham um método para ensinar, né? Eu muitas vezes tinha discussões com o meu professor por causa disso, porque tinha treinado taekwondo, tinha um método para eu aprender, né? Chegava na capoeira, o método é, ó, o golpe é esse, repete aí, e tá errado, mas o que tá errado? Tá errado, faz de novo até tu acertar. E aí, beleza, ó, o movimento agora, a queda é esse aqui. Aí eu treinava uma queda, ensinava lá uma tesoura, aí na outra semana me ensinava outro movimento, na outra semana me ensinava outro movimento, depois de 3 semanas eu não lembrava qual era o primeiro. E aí se vira na roda. Então, isso é um aprendizado parcial, né? Isso demora, leva mais tempo para o capoeirista aprender, né? Então, antigamente tinha esses métodos um pouco defasados. Hoje em dia, o capoeirista já está um pouquinho mais polido nisso, né? Já está fazendo alguns tipos de método que o aluno consegue aprender, consegue entender, desenvolve um pouco mais rápido. Então, ao meu ver, seria mais essa questão, né? Tem pontos positivos para um lado, tem pontos positivos para o outro também, mas eu diria que a capoeira está melhorando, no geral. Esse negócio de metodologia aí é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, né? Tem uma diferença entre aula e treino, né? As pessoas confundem muito isso, não sabem a diferença. E antigamente, de repente, pelo que você está falando, né? Era mais treino, né? E do que uma aula realmente com correções e tudo mais, né?